Você acabou de chegar da Califórnia, aliás, dos Estados Unidos, não foi Califórnia, de Atlanta, e tem algumas novidades para trazer para a gente, né? Isso. Seja super bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Então, lá eu tive o prazer de dirigir ao lado, né, do meu sobrinho com um Tesla com FSD lá, o Full Self Driving, né? E é uma experiência impactante, cara. O que ele tinha de autônomo? Qual era esse pacote autônomo? Tudo? Ele tem a última versão. A Tesla, ela solta essas versões, ela vai aprimorando. Então é importante o pessoal entender que tem dois conjuntos, né? O hardware e o software, o computador e o programa. Então, no caso, o carro ele vem embarcado com uma tecnologia de hardware que você só vai trocar se você tiver um recall. Então, os carros mais modernos, eles tendem a ter tecnologias melhores para detecção. E aí você tem o programa eles trocam toda hora. O programa tem atualização. Faz um update, como a gente faz às vezes no celular, atualização do software, é isso? Aliás, esse é outro ponto de alerta, porque se você for olhar o pessoal que faz update, que tem um site que tem isso, o pessoal se inscreve nesse site para ver o que está vindo, né? Você vê que o pessoal não está fazendo update, né? Então tem muito pouca gente fazendo update. E ali tem correções importantes, né? Correções de segurança. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar é assim... Primeiro que existe o fãs demais, né? E aí tem o fanboy e tem o hater. Então, pro fanboy, tudo é maravilhoso. E pro hater, nada presta. Então é legal porque eu fico no meio do caminho aí e eu analiso, falo, pô, isso é bacana, isso funciona, isso não funciona. É porque a gente até conversava... nesses dias, antes de você estar aqui com a gente no programa, de tecnologias extremamente avançadas, mas que acabam virando perfumaria, que você não vai ter uma utilidade prática na vida do dia a dia, né? E tem aquelas que trazem realmente segurança, melhora a mobilidade urbana. Dentre essas que você viu, o que realmente a gente pode aproveitar hoje e para o futuro? Porque a gente, quando fala em carros autônomos, tem até uma discussão muito grande sobre legislação e culpabilidade, né, Mochi? Eu entendo assim, como eu não sou nem fã nem hater, eu fico olhando a parte técnica da coisa. Como eu sou desenvolvedor de sistema, eu fico olhando o carro, eu fico, pô, o que o carro está percebendo e que atitude que ele está tomando? Como que o programador lá do outro lado programou isso? Porque as pessoas não entendem que isso é um programa que tem lá do outro lado, e se eles conhecessem o que esse programador conhece, eles confiariam menos no carro. Porque o cara sabe de tal defeito, né? Ele sabe qual é o problema. Então você vê, por exemplo, a gente começou a saímos num condomínio fechado, o condomínio não tinha ninguém na rua, e logo que nós começamos a andar, o carro freou do nada para nada. Não passou um gato, não passou um passarinho, nada. Por quê? Ele não soube explicar. O carro detectou alguma coisa e no painel não mostrou nada. Então tem algumas situações assim, se você olhar um carro desse como sendo um recurso a mais para você guiar, ele é maravilhoso. Agora, se você falar, não, eu confio 100%, isso vai dar certo, é muito perigoso. Então é igual ao nosso carro, por exemplo, você deve ter lá o piloto automático adaptativo. Você está sempre de olho. Então, se entrar algum carro na frente, ele vai fazer o quê? Ele vai frear. Então, você está lá 100 por hora, configurou 100 por hora, o carro vai para 90 na sua frente, ele não vai manter 90, ele vai manter 90. Aí, nisso, vem o engraçadinho da seta e entra. O que vai acontecer? Ele vai dar aquela freada. Mas você tem que estar esperto. De repente, não está longe o suficiente, você vai ter que tomar uma atitude. A mesma coisa é o Tesla. Então, estou falando do Tesla porque 70% dos carros lá autônomos são Tesla. A mesma coisa é isso, eles têm muitos problemas, tipo de merge lá, de junção de faixa. Vai juntar a faixa, ele tem que ficar atento. Tem hora que o carro quer passar na frente do carro que está lá. Eu vi, assim, muitos erros na internet. Você tomou algum susto? Não, susto não. Foi bem gratificante, assim, foi bem bacana. É uma experiência absurda, cara. E é legal que ele toma, você toca no pedal do acelerador quando você quer que ele avance alguma coisa que ele está muito cauteloso. Então, por exemplo, eu vi um carro... Você pode assumir o controle, na verdade... a qualquer momento. Sim. Inclusive, no meio do auto self lá, você coloca a mão e mexe o acelerador. Só que tem hora que, por exemplo, ele parou num cruzamento para tomar uma decisão. E estava vindo um carro com a seta ligada para a direita. Eu sabia que o carro ia entrar, mas ele ficou esperando. Provavelmente que ele não detecta a seta do cara. Mas fora isso, o meu cunhado perguntou, você avançaria? Eu falei, sim. Por quê? Porque o cara diminuiu. A gente tem um feeling no volante. Você, quando você está dirigindo, você sabe que uma coisa vai acontecer. Se o cara dá seta, senão aquele cara vai fazer besteira. Então, aí no caso, o que aconteceu? Ele toca o pé do acelerador, conforme ele faz isso, ele fala pro Tesla, pode ir. O Tesla continua dirigindo sozinho, só que ele, com esse acelerador, ele deu o comando e falou assim, pode ir que eu... Passou para sua mão
o comando. Eu acho muito interessante hoje, quando a gente fala do que é útil, o que não é útil, tudo isso que você falou. Por exemplo, manter o carro em faixa, você ter uma distância segura do carro vai para frente, você pré-programa isso, né? Você deixa no Cruise Control e põe o Adaptive Cruise Control, que ele mantém a distância. Se o carro freia, você freia, se ele acelera, você vai mais, tal. Mas, e principalmente o Emergency Brake. O grande problema hoje que eu vejo do Emergency Brake, e isso foi um depoimento que eu tive o ano passado aqui, andando com o piloto Jacques Villeneuve, eu estava com ele e com um carro que tinha Emergency Brake na marginal. E, de repente, o que esses carros não entendem? Aí eu vou tentar tropicalizar isso para o Brasil, moço, que esse é o grande problema, quando aqui falam, né, que não é para amadores, né, precisa chamar a NASA. Entrou um motoboy, eu não estava naquela faixa expressa, eu estava na faixa da direita, ali perto da Rebouças, perto do Shopping Eldorado, e um motoboy cruzou a nossa frente, ou seja, ele entendeu aquilo como rota de colisão. A gente que está acostumado, você dá uma diminuidinha, sabe o espaço do cara e passa. Ele freou como se fosse e quase tiver uma colisão traseira. Porque para o cara que está atrás, ele não viu aquele motoboy, ele não sabe o que ia acontecer e muito menos que você vai dar uma freada brusca. Então eu vejo que algumas coisas precisam ter mais o nosso controle e outras o carro completa isso. Então por isso que eu sempre falo, quando essa tecnologia dos autônomos ela vai diretamente para a segurança, mas climatizada para o seu país ou para o seu ambiente, que seja controlado ou não, eu acho super válida. Mas não dá para ter aquele carro autônomo para você ficar de braço cruzado dormindo no volante, porque o carro vai te levar para qualquer lugar. Não sei se você concorda com isso, Mochi. Mesmo porque você brincou do dormir no volante, você sabe que ele fica vendo os olhos, né? E tem uma câmerazinha, né? A versão mais nova, você não precisa mais colocar a mão. Eles tiraram isso, só que ele fica olhando se você está olhando para frente. Se você vai olhar para o lado, ele vai te dar um strike lá e vai pedir para você olhar para frente. Óculos escuros você não pode colocar, que ele detecta que colocou, ele quer ver teus olhos. Inclusive, se você estiver cansado, ele vai te avisar. É assim, atualização de software, isso é novidade. Então, essas coisas elas vão acontecer em tudo que a gente está falando aqui, é bom falar, né? Esse programa Sim, claro. É setembro de 2024. Sim. Daqui 2 meses muda tudo. Então, isso está valendo hoje, né? Está valendo com esses últimos updates. Então, assim, eu acho que é isso. Se você, por exemplo, está no Brasil, você tem um cruzamento grande, o farol vai estar aberto, você vai atravessar, só que você não tem espaço do outro lado. O que você faz hoje? Você espera. Só que se você esperar demais, o cara do teu lado vai te comer, não vai? Sim. O que você tem que fazer? Você tem que ficar naquele É o feeling. O feeling de falar É a nossa sintonia fina. Eu acho que os 2, 3 da frente deu uma andadinha, aquele cara vai andar, eu vou caber, porque senão esse cara já está querendo me comer aqui do lado. Então, esse tipo de coisa, esquece. É muito difícil. Você tem algumas situações bem legais. De novo, é difícil falar porque tem muito fanboy que odeia isso. E teve um vídeo na internet, vocês podem ver, de um Tesla saindo de um acidente. Ele está numa faixa, um cara com uma caçamba atrás verde, ele vai entrar, ele dá a seta para entrar e ele entra com tudo. E aí o Tesla, ele não parou. Se fosse qualquer um de nós, você saberia que ele entrar. Primeiro que ele deu seta. Ele entrou de forma errada? Entrou, mas você saberia, você tiraria o pé. O Tesla começou a acelerar. A hora que o cara se joga, ele fica entre as duas faixas, ele faz um negócio absurdamente perfeito, assim, a nível de tecnologia, e consegue parar e não dá o acidente. Aí os fãs falam o quê? Olha como o Tesla é seguro. Aí os haters falam assim, nunca que... Entendeu? Então, Entendi. Poxa, numa situação dessa, nenhum de nós teria jogado o carro para cima desse carro verde que entrou. E então, é uma situação que ele se salvou do risco, mas que ele se expôs ao risco sem necessidade.